Muito antes das pirâmides do Egito, antes das colunas da Grécia ou das estradas de Roma, a primeira civilização surgiu em uma terra entre dois rios. Esta região, cujo nome significa entre os rios em grego antigo, estava situada entre o Tigre e o Eufrates. Esses cursos de água fluíam das montanhas do leste da Turquia até o Golfo Pérsico, criando planícies férteis no que hoje é o moderno Iraque. Nessas planícies, a humanidade se reuniu pela primeira vez em cidades, desenvolveu a escrita, estabeleceu leis e contemplou o cosmos. Os padrões fundamentais da vida urbana surgiram desse solo fértil. Esta história abrange desde 10.000 a.C., quando os primeiros assentamentos apareceram após a Idade do Gelo, até 539 a.C., quando Ciro, o Grande da Pérsia, conquistou a Babilônia. Reis construíram impérios de barro, tijolos e bronze. Escribas pressionaram marcas em forma de cunha em tabletas de argila, e arquitetos ergueram zigurates para alcançar seus deuses. Seus registros, preservados em humildes argilas, sobreviveram a muitos monumentos mais grandiosos. O primeiro capítulo da civilização começou na crescente fértil à medida que o gelo se retirava e os humanos estabeleciam as fundações da sociedade organizada. Capítulo 1. O alvorecer da civilização, c. 10.000-3500 a.C. À medida que a última idade do gelo recuava por volta do 10º milénio a.C., o clima do sudoeste da Ásia começou a aquecer. O aperto congelante que havia restringido o potencial humano por milénios gradualmente se soltava nas colinas e vales ao redor dos dois rios. Pequenos grupos de caçadores-coletores perceberam algo notável. O trigo e a cevada selvagens cresciam em abundância. Esses primeiros povos passaram inúmeras gerações seguindo rebanhos e colhendo plantas sazonais. Eles carregavam suas posses nas costas e se moviam com os ritmos da natureza. Mas agora, neste mundo em mudança, começaram a permanecer em lugares onde o alimento era abundante. Os primeiros assentamentos foram modestos aglomerados de cabanas redondas feitas de junco e barro em locais como Tal Mari, Bat e Abu Herrera, no que hoje é o norte da Síria. Evidências arqueológicas mostram que as pessoas começaram a estabelecer casas permanentes. Elas ainda caçavam gazelas e colhiam pistache selvagem, mas ficavam no mesmo lugar, estação após estação. No Vale do Jordão, um assentamento cresceu para algo sem precedentes. Jericó, talvez a cidade habitada mais antiga do mundo, surgiu há 11.000 anos. Seus habitantes construíram paredes de pedra não apenas para casas, mas para proteção. A primeira evidência de defesa comunitária. Eles criaram estruturas misteriosas, cujos propósitos ainda são debatidos pelos arqueólogos hoje. Mais ao leste, no sítio da Anatolia, outra comunidade notável se desenvolveu aqui. As pessoas construíram suas casas de tijolos de barro tão próximas umas das outras que não havia ruas. Os moradores entravam em suas casas através de buracos no telhado. Moviam-se pelo assentamento como formigas em um montículo complexo. Mas a verdadeira revolução acontecia silenciosamente nos campos. Através da observação cuidadosa e da seleção, esses primeiros agricultores começaram a domesticar grãos selvagens. Plantas com sementes maiores e cascas que não se quebravam facilmente foram favorecidas. Geração após geração, quando a erva selvagem se tornou cultivada, o trigo surgiu. O cultivo deliberado de alimentos havia começado. Da mesma forma, os animais, antes caçados, passaram a ser criados. Os auroques selvagens, ancestrais ferozes do gado moderno, foram gradualmente domesticados. Ovelhas, cabras e porcos seguiram o mesmo caminho. A domesticação dos animais forneceu uma fonte confiável de carne, leite e peles, sem as incertezas da caça. Essa revolução agrícola se espalhou gradualmente ao longo do arco fértil de terra, que vai do Golfo Pérsico até os vales fluviais e ao longo da costa do Mediterrâneo. A crescente fértil. A transformação não foi instantânea, mas se desenrolou ao longo de séculos. As implicações foram profundas. Pela primeira vez, os humanos poderiam produzir mais alimentos do que precisavam imediatamente. Esse excedente permitiu que alguns indivíduos buscassem cultivos além da produção de alimentos. Especialistas surgiram, oleiros, tecelões e fabricantes de ferramentas que podiam trocar suas criações por alimentos. Durante o 6º milénio a.C., surgiu outra inovação crucial, a cerâmica. Embora recipientes simples tivessem sido feitos de pedra, madeira e junco entrelaçado por milénios, o cozimento de argila criou vasos que eram leves e à prova d'água. Os alimentos poderiam ser armazenados por mais tempo. Líquidos poderiam ser transportados facilmente. À medida que as colheitas se tornavam mais produtivas, as primeiras comunidades agrícolas descobriram um novo desafio nas planícies baixas entre os rios. A chuva era escassa, mas a inundação anual dos rios Tigre e Eufrates fornecia rico lodo para o cultivo. As pessoas aprenderam a cavar canais para direcionar essa água para seus campos. O nascimento da irrigação, a agricultura. No início do 5º milénio a.C., pequenas aldeias haviam crescido para se tornar assentamentos maiores ao longo da planície aluvial do sul.
A terra que mais tarde seria chamada de Suméria, como Eridu e Uruk, começou como modestas comunidades agrícolas, mas eventualmente cresceria para algo novo. Verdadeiras cidades. A gestão da água tornou-se central para essas sociedades em desenvolvimento. Coordenar a irrigação exigia liderança e organização além da unidade familiar. Projetos comunitários para construir canais e diques fomentaram estruturas sociais mais complexas. Com a agricultura surgiram novos desafios. O excedente de alimentos precisava ser protegido de invasores e gerenciado durante períodos de escassez. As crenças religiosas evoluíram para lidar com as incertezas da vida agrícola. As forças que controlavam a chuva, as inundações e a seca foram personificadas como deidades que exigiam propiciação. Os templos começaram como simples santuários, mas se tornaram mais elaborados. Há quase 6.000 anos, algumas comunidades estavam construindo edifícios dedicados onde especialistas, os primeiros sacerdotes, realizavam rituais para garantir boas colheitas. Esses templos tornaram-se centros não apenas de adoração, mas também de redistribuição, onde o grão era coletado e distribuído. A estratificação social aumentou. Aqueles que controlavam os excedentes ganharam poder. Aqueles que interpretavam a vontade dos deuses ganharam autoridade. O igualitarismo dos bandos de caçadores-coletores deu lugar a comunidades hierárquicas com elites emergentes. Ferramentas também evoluíram. O cobre, usado pela primeira vez para fazer contas e itens decorativos por volta de 7 milénios a.C., começou a ser moldado em implementos mais práticos. 1000 anos depois, os metalúrgicos descobriram que o cobre misturado com estanho criava o bronze, mais duro e mais durável que o cobre puro. A idade do bronze havia começado. As redes comerciais se expandiram dramaticamente. A obsidiana dos vulcões da Anatólia era altamente valorizada por suas bordas afiadas e viajava centenas de milhas de sua origem. O lápis-lazuli do distante Afeganistão encontrava seu caminho para os adornos dos templos nas planícies do sul. Conchas do Golfo Pérsico apareceram nos assentamentos interiores no final do 4º milénio a.C., na cidade de Uruk. Outro desenvolvimento importante ocorreu ao enfrentar a crescente complexidade de administrar os recursos dos templos. Os administradores começaram a usar fichas de argila para representar quantidades de mercadorias. Essas fichas eventualmente evoluíram para marcas pressionadas em tabuletas de argila. O primeiro sistema de escrita do mundo. Inicialmente, essas marcas eram pictogramas simples, desenhos representando os itens que estavam sendo contados. Uma imagem de uma ovelha significava uma ovelha. Múltiplas ovelhas eram indicadas por múltiplas marcas. Mas gradualmente o sistema se tornou mais abstrato. As marcas passaram a representar não apenas coisas, mas sons. O nascimento da verdadeira escrita. No alvorecer do 4º milénio a.C., as fundações da civilização, como a entendemos, estavam em vigor. Cidades com milhares de habitantes. Artesanato e profissões especializadas. Arquitetura monumental. Instituições religiosas complexas. Estratificação social. Comércio de longa distância e registros escritos. O palco estava montado para o próximo capítulo desta história notável, a ascensão dos Sumérios e a primeira verdadeira civilização urbana do mundo. Capítulo 2. A ascensão de Sumer, c. de 3500 a 2300 a.C. A planície aluvial do sul, onde os dois rios se aproximavam do mar, tornou-se o coração da primeira verdadeira civilização da humanidade. Aqui, em meio a deltas pantanosos e campos férteis, uma cultura notável criou algo sem precedentes na história humana. Uma rede de cidades genuínas, cada uma abrigando milhares de habitantes dentro de suas paredes de tijolos de barro. Saruk, talvez o mais magnífico desses centros urbanos iniciais, expandiu-se rapidamente após 3500 a.C. Escavações arqueológicas revelam um assentamento que eventualmente cobriu quase 250 hectares e pode ter abrigado até 50.000 pessoas. No seu auge, enormes paredes defensivas cercavam bairros de casas densamente compactadas, oficinas, mercados e edifícios administrativos. No coração de Uruk estava sua maior conquista arquitetônica. O Templo Branco, erguido sobre uma plataforma alta, esta estrutura sagrada se erguia como uma montanha da planície plana. Suas paredes caiadas de branco brilhavam ao sol do deserto, visíveis a quilômetros de distância na paisagem. Essa plataforma, um protótipo inicial do que mais tarde se desenvolveria no clássico zigurate, demonstrava tanto a destreza em engenharia quanto a devoção religiosa. Outros centros urbanos surgiram pela paisagem, aninhados perto da antiga costa, agora muito para o interior. Devido a milénios de deposição de silt, tornou-se uma cidade portuária. Movimentada. Eridu, considerada pela tradição local como a cidade mais antiga, abrigava o complexo do templo dedicado a Enki, o deus da sabedoria e da água doce. Lagash, Kish, Nupur e Uma cresceram para se tornar poderosos estados urbanos, cada um com sua própria identidade distinta. Dinastia governante e divindade patrona.
Essas cidades não eram simplesmente grandes aldeias. Elas representavam uma nova forma de organização humana. Ao contrário dos assentamentos anteriores, elas abrigavam especialistas diversos, não apenas agricultores, mas metalúrgicos, oleiros, tecelões, mercadores, administradores, soldados e sacerdotes. A arquitetura de cada cidade revelava sua organização social complexa, com templos imponentes, edifícios administrativos, grandes casas para as elites e quartos modestos para os comuns. O desenvolvimento da arquitetura monumental transformou a paisagem. Os templos evoluíram de simples santuários para complexos elaborados de múltiplos quartos no topo de plataformas elevadas maciças. Esses primeiros zigurates, embora ainda não alcançassem a forma de pirâmide escalonada dos períodos posteriores, já dominavam o horizonte. Por volta de 3000 a.C., a cidade de Eridu exibia uma plataforma de templo com mais de 11 metros de altura, exigindo mais de 720 mil tijolos cozidos para sua construção. A questão de quem dirigiu esses projetos monumentais revela outra inovação dessa sociedade. A liderança institucionalizada. A governança primitiva parece ter sido uma forma de autoridade compartilhada. Conselhos de anciãos e assembleias de cidadãos detinham grande poder, mas os líderes religiosos, que controlavam os recursos do templo, gradualmente assumiram maior autoridade, tornando-se sacerdotes reis ou ende, no idioma local. Esses primeiros governantes derivavam sua legitimidade de sua relação especial com os deuses. Eles serviam como intermediários entre os reinos divino e humano. Em tempos de crise, guerra, inundação ou seca, um líder militar temporário poderia ser nomeado. Esses locais, literalmente significando grande homem, às vezes transformavam seus poderes de emergência em uma realeza permanente, substituindo gradualmente a autoridade dos sacerdotes. Por volta de 2900 a.C., a realeza estava firmemente estabelecida na maioria das cidades da região. Os reis alegavam uma sanção divina, embora ainda não um status divino. Túmulos reais dessa época exibem riqueza extraordinária. Vasos de ouro, joias elaboradas, instrumentos musicais e os esqueletos de servos aparentemente sacrificados para acompanhar seu governante na vida após a morte. As crenças religiosas permeavam todos os aspectos da vida nesses primeiros estados urbanos. O panteão incluía inúmeras divindades, com cada cidade elevando seu deus ou deusa patrona a uma posição de destaque, e o deus do céu Enlil, o deus do vento e das tempestades, Enki, o deus da água e da sabedoria, e Inanna, a deusa do amor e da guerra, estavam entre os mais poderosos. O povo acreditava que esses deuses eram muito parecidos com os humanos em suas emoções e necessidades, embora muito mais poderosos. Os templos funcionavam como as moradas terrestres dos deuses, onde sacerdotes realizavam rituais elaborados para agradar esses residentes divinos. Ofertas diárias de alimentos, bebidas e incenso sustentavam as divindades que, caso contrário, poderiam desencadear inundações, fome ou invasões sobre adoradores negligentes. O cosmos era imaginado como um disco plano, com a Terra em seu centro, coberta por uma abóbada do céu. Abaixo estava o submundo, um reino sombrio onde os espíritos dos mortos existiam em uma meia-vida sombria. Ao contrário de civilizações posteriores, não havia promessa de paraíso para os virtuosos, mas a vida após a morte aguardava a todos, independentemente da conduta terrestre. Como uma versão mais sombria da existência mortal, o entendimento do mundo natural misturava observação prática com explicação mitológica. Textos médicos dessa época mostram um conhecimento sofisticado de anatomia e tratamentos, mas atribuem doenças a desagrado divino ou influência demoníaca. Da mesma forma, a astronomia avançada monitorava os movimentos celestes para calendários agrícolas e religiosos, enquanto interpretava eventos cósmicos incomuns como presságios divinos. Uma das inovações mais abrangentes dessa cultura, a escrita cuneiforme, continuou a evoluir ao longo desse período. O que começou como simples pictogramas para contabilidade gradualmente se desenvolveu em um sistema de escrita abrangente capaz de expressar conceitos abstratos e registrar a linguagem falada. Por volta de 2500 a.C., os escribas usavam cerca de 600 sinais diferentes para escrever, não apenas listas de mercadorias, mas cartas, documentos legais, textos médicos e literatura. A literacia continuou a ser privilégio de uma classe especializada de escribas. Meninos de famílias ricas começaram a treinar nas casas de tabletas, as escolas, por volta dos 7 anos de idade, estudando durante anos para dominar o complexo sistema. Esses escribas ganharam considerável status, servindo como administradores, contadores e registradores de templos, palácios e mercadores. A língua dessa civilização primitiva permaneceu um tanto misteriosa, não relacionada às famílias linguísticas semíticas ou indo-europeias. Ela permanece como um isolado linguístico, sem parentes conhecidos. Sua gramática distinta e sistema sonoro foram eventualmente preservados em cuneiforme. Quando povos posteriores adaptaram um sistema de escrita para suas próprias línguas, a literatura preservada em milhares de tabletas de argila revela uma rica tradição cultural. A epopeia de Gilgamesh,
embora compilada em sua forma clássica durante um período posterior, se originou em contos sobre um rei histórico de Uruk que governou por volta de 2700 a.C. Esta notável história segue a busca do herói pela imortalidade após a morte de seu querido amigo, concluindo finalmente que a morte é o destino inevitável da humanidade. Outras obras importantes incluem mitos de criação, explicando como os deuses moldaram os humanos a partir de argila para serem seus servos. Hinos louvando deuses e reis e sabedoria. Literatura oferecendo conselhos práticos e morais. Um texto tocante, O Homem e Seu Deus, luta contra o problema do sofrimento imerecido. Semelhante, de certa forma, ao posterior livro de Jó bíblico, esta civilização também criou os códigos legais mais antigos conhecidos. Embora o famoso Código de Hammurabi venha mais tarde, fragmentos de textos legais de cerca de 2400 a.C. mostram que a sociedade já se preocupava em formalizar regras para comércio, propriedade, casamento e justiça criminal. Uma coleção, As Leis do Adorno, estabeleceu compensação monetária por lesões em vez do princípio da retribuição física. O conceito de olho por olho, encontrado nos códigos legais semíticos posteriores. A vida econômica nessas antigas cidades girava em torno dos templos e palácios que controlavam vastas propriedades agrícolas. Os templos empregavam milhares de trabalhadores para cultivar suas terras, cuidar do gado e produzir têxteis. Essas instituições desenvolveram sofisticados sistemas contábeis, rastreando receita, despesas, empréstimos e pagamentos de juros. O comércio privado também floresceu. Famílias de mercadores conduziam expedições comerciais para terras distantes, trocando grãos, têxteis e bens manufaturados por madeira, metais e itens de luxo. Por volta do meio do terceiro milénio a.C., as redes comerciais se estendiam até a civilização do Vale do Indo, no que hoje é o Paquistão, até as montanhas do Irã e Afeganistão, até a Anatólia e ao longo do Golfo Pérsico. A inovação tecnológica acelerou durante este período. A roda de oleiro, aparecendo por volta de 3500 a.C., revolucionou a produção de cerâmica. Veículos com rodas, evidenciados pela primeira vez por volta de 3200 a.C., transformaram o transporte. A metalurgia do bronze avançou significativamente, produzindo ferramentas e armas mais fortes. O conhecimento matemático se tornou mais sofisticado, desenvolvendo um sistema numérico sexagesimal baseado em unidades de 60, cujo legado sobrevive em nossos minutos de 60 círculos de 360 graus. Embora a revolução urbana tenha transformado a sociedade, a maioria das pessoas permaneceu agricultora, vivendo no campo ou à sombra das muralhas das cidades. Suas técnicas agrícolas se tornaram cada vez mais sofisticadas. Eles desenvolveram arados especializados, sistemas de irrigação com portões regulatórios e diques, e métodos para combater a crescente salinização dos campos sobre-irrigados. A hierarquia social tornou-se mais complexa à medida que as cidades se expandiam. No topo estavam os reis, sacerdotes e nobres. Abaixo deles estavam os profissionais, escribas, mercadores e mestres artesãos. A maior parte da população urbana consistia de trabalhadores comuns, operários e servos. Na base estavam os escravos, embora a escravidão não fosse tão prevalente como em algumas civilizações posteriores e muitas vezes representava um status temporário causado por dívidas ou captura em guerra. As mulheres nessa sociedade tinham mais direitos do que em muitas civilizações posteriores. Elas podiam possuir propriedades, administrar negócios e até mesmo servir como escribas ou sacerdotisas. Embora os mais altos cargos religiosos e políticos permanecessem dominados por homens, o casamento era arranjado pelas famílias, tipicamente com um preço de noiva pago aos pais da mulher. O divórcio era possível para ambos os parceiros sob certas circunstâncias, embora os homens tivessem mais liberdade nesse aspecto. Os estados urbanos dessa região existiam em um estado quase constante de competição e conflito. Disputas sobre direitos de água, linhas de fronteira e rotas comerciais frequentemente se escalavam em guerra. Por volta de 2500 a.C., o governante de lugares novamente conquistou várias cidades vizinhas e brevemente unificou grande parte da planície sul. Sua conquista, no entanto, teve vida curta, preparando o terreno para a conquista externa por volta de 2334 a.C. O cenário político da Mesopotâmia estava pronto para uma transformação. As cidades-estado independentes haviam desenvolvido cultura, tecnologia e organização social sofisticadas, mas suas rivalidades internas as tornaram vulneráveis ao norte, na região ao redor da moderna Bagdá. Um líder com ambições sem precedentes estava surgindo ao poder. Sargão de Akkad, que criaria o primeiro verdadeiro império do mundo. O legado dessa notável civilização viveria nos sistemas imperiais que se seguiram, à medida que povos posteriores adotaram e adaptaram seus conceitos religiosos, temas literários, convenções artísticas e conhecimento científico. Mesmo após perder a independência política, a influência cultural de Sumer continuou a moldar a civilização mesopotâmica por milénios. Capítulo 3. O Império Acádio, c. de 2334 a 2154 a.C.
Ao norte das antigas cidades-estado de Sumer, outra cultura havia se desenvolvido nas planícies centrais da Mesopotâmia. Essas pessoas falavam uma língua semítica, ao invés da língua isolada de seus vizinhos do sul. Embora influenciadas pelas realizações da civilização mais antiga, mantiveram sua própria identidade distinta, centrada em torno de seu assentamento principal. A localização exata de Akkad continua desconhecida para os arqueólogos modernos, mas provavelmente estava perto da atual Bagdá. Dessa cidade surgiria uma figura cujas ambições transformariam o cenário político do mundo antigo. Sargão, cujo nome significa o verdadeiro rei em sua língua nativa. As origens de Sargão, envoltas em lenda, segundo suas próprias inscrições, ele nasceu de origens humildes, filho de um jardineiro ou cultivador de tamareiras. Uma tradição posterior afirmava que ele era um exposto colocado em uma cesta vermelha no rio Eufrates. Assim como o bíblico Moisés seria mais tarde retratado, seja qual for seu verdadeiro passado, Sargão começou sua carreira como copero do rei de Quish, uma importante cidade-estado do norte. A partir dessa posição modesta na corte, Sargão demonstrou habilidades políticas e militares notáveis. Por volta de 2334 a.C., ele tomou o poder em Quish por circunstâncias agora perdidas para a história. Tendo estabelecido essa base inicial de poder, ele voltou sua atenção para o sul, em direção às cidades ricas da planície sul, morada de Jesse, o governante de quem brevemente unificou muitas cidades do sul sob seu controle. Tornou-se o principal rival de Sargão. O confronto representava mais do que uma mera luta de poder entre líderes ambiciosos. Era um confronto entre dois modelos diferentes de organização estatal. Lugares e Jazi procurava manter o tradicional sistema de cidade-estado com ele mesmo como governante supremo, enquanto Sargão vislumbrava algo revolucionário, um Estado territorial unificado sob controle central direto. Em uma série de campanhas militares, Sargão derrotou Lugansk, o GCC e as forças aliadas das cidades do sul. Uma inscrição afirma que ele lavou suas armas no mar, sugerindo que seus exércitos alcançaram o Golfo Pérsico. O governante vitorioso do norte então instituiu uma nova abordagem radical para a governança. Em vez de permitir que as cidades conquistadas mantivessem sua autonomia sob dinastias locais que pagavam tributo, ele removeu seus governantes e instalou oficiais leais, frequentemente membros de sua própria família, como governadores. Essa inovação administrativa marcou o nascimento do primeiro verdadeiro império do mundo, um Estado multiétnico com autoridade centralizada estendendo-se sobre um vasto território em seu auge. Este império se estendia do Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo, abrangendo não apenas a Mesopotâmia, mas partes da atual Síria, Turquia e Irã. Para unir esse vasto reino diverso, Sargão implementou várias estratégias de unificação. Ele estabeleceu sua língua nativa como a língua oficial do império para a administração. Ele padronizou pesos e medidas para facilitar o comércio e a tributação em todo o império. Talvez, o mais importante, ele criou um exército profissional permanente, com cerca de 5.400 homens que comiam pão diariamente antes dele. Essa força militar, leal ao governante, em vez das cidades locais ou líderes, forneceu o poder coercitivo necessário para manter o controle imperial. As fundações econômicas do império descansavam sobre o excedente agrícola, extraído como impostos, controle de rotas comerciais vitais e a riqueza das cidades conquistadas. O comércio se expandiu dramaticamente sob a segurança imperial, com caravanas e navios transportando mercadorias por distâncias inéditas. Mercadores do império aventuraram-se tão longe quanto o Vale do Indo, no moderno Paquistão, e para a Ásia Central em busca de materiais preciosos como lápis-lazuli, carneira e estanho para as pessoas comuns. Esse sistema imperial trouxe tanto benefícios quanto encargos. A paz imperial e a padronização facilitaram o comércio e o intercâmbio cultural. Novos trabalhos de irrigação aumentaram a produtividade agrícola em algumas regiões. No entanto, a tributação era pesada e o trabalho podia ser recrutado para projetos de construção massivos ou campanhas militares. Rebeliões eram punidas severamente, com muralhas de cidades demolidas e populações às vezes relocadas. Sargão governou por cerca de 56 anos. Segundo listas de reis posteriores, embora isso possa incluir os reinados de alguns de seus sucessores. Seu longo reinado proporcionou a estabilidade necessária para que as instituições imperiais se enraizassem. Quando ele morreu por volta de 2279 a.C., deixou para trás um cenário político transformado. A era das cidades-estado independentes havia dado lugar à era dos impérios. Seus sucessores enfrentaram o desafio perene dos governantes imperiais em manter o controle sobre territórios diversos com diferentes idiomas, culturas e interesses locais. Os filhos de Sargão passaram grande parte de seus reinados reprimindo revoltas, mas ambos morreram violentamente, possivelmente assassinados após reinados relativamente curtos. Naum-Sin, neto de Sargão, provou ser o governante mais capaz da dinastia após seu fundador ascender ao trono. Por volta de 2254 a.C., ele desenvolveu ainda mais a administração imperial e embarcou em ambiciosas campanhas militares em resposta a uma grande revolta de várias cidades importantes.
Ele demonstrou tanto habilidade militar quanto implacabilidade, esmagando a oposição e reconstruindo o império de seu avô. Após essas vitórias, Ramzan deu um passo sem precedentes na política mesopotâmica. Ele se declarou um deus. Os governantes anteriores haviam afirmado ser divinamente nomeados ou governar em nome dos deuses. Mas Naum-Sin fez com que seu nome fosse escrito com o determinativo divino, o sinal cuneiforme indicando uma divindade. A arte oficial o retratava usando a coroa com chifres, tradicionalmente reservada para os deuses. Essa elevação do governante ao status divino refletiu tanto o poder extraordinário do cargo imperial quanto, talvez, uma estratégia para fortalecer a lealdade em um reino multiétnico onde as tradições religiosas locais variavam. O reinado de Naum-Sin representou o auge do poder imperial. Sua famosa Estela de Vitória, descoberta em Susa, no moderno Irã, o retrata como uma figura heroica, fisicamente maior do que seus soldados e pisoteando inimigos derrotados. As convenções artísticas estabelecidas durante este período, mostrando o governante como super-humano em escala e conquistas, influenciariam a iconografia real por todo o antigo Oriente Próximo durante séculos. Apesar dessas realizações impressionantes, rachaduras estavam aparecendo no edifício imperial. Manter o controle sobre tais vastos territórios com a antiga tecnologia de transporte e comunicação provou-se cada vez mais difícil. Governadores provinciais, frequentemente membros da família real, desenvolveram suas próprias bases de poder. Os custos das constantes campanhas militares para reprimir rebeliões sobrecarregaram a economia. A pressão externa também se intensificou durante este período. Inscrições do reinado de Duron-Sin mencionam conflitos com povos montanhosos chamados Guti, que saqueavam das montanhas Agros a leste e do noroeste. O poder de Ebola na Síria apresentou outro desafio ao controle imperial. Após a morte do rei Naum-Sin por volta de 2218 a.C., seu filho Shakal-Ikari herdou esses problemas crescentes. Embora fosse um governante capaz que manteve o poder imperial por um tempo, as forças centrífugas que puxavam o império se mostraram fortes demais. Áreas provinciais se separaram. Inimigos externos pressionaram e as dificuldades econômicas se aprofundaram. Um texto posterior descreve dramaticamente esses tempos conturbados. Quem era rei? Quem não era rei? Sugerindo um período de sucessão disputada e autoridade fragmentada. Esse período de confusão durou até aproximadamente 2154 a.C., quando o último governante nominal da dinastia foi derrubado, pondo fim ao império. O pensamento tradicional histórico mesopotâmico atribuiu esse colapso ao castigo divino pelo orgulho de Naum-Sin e seu saque da cidade santa de Nepal. Historiadores modernos identificam fatores mais concretos: o estresse ecológico da agricultura intensiva, o desafio administrativo de controlar vastos territórios, dificuldades econômicas e a pressão constante dos povos vizinhos. Após a queda do império, vários estados sucessores surgiram pela região nas cidades do sul. Os governantes locais reafirmaram sua independência no norte. Os povos montanhosos Guti da cadeia Zagros estabeleceram controle sobre partes do antigo coração imperial. O impacto cultural deste primeiro império sobreviveu às suas estruturas políticas. A fusão das tradições do norte e do sul criou uma cultura mesopotâmica híbrida que influenciaria a região por séculos. O ideal imperial, um Estado unificado sob um único governante, tornou-se uma aspiração recorrente para líderes ambiciosos. O prestígio da dinastia de Sargão permaneceu tão poderoso que governantes posteriores, incluindo os reis assírios quase 2000 anos depois, reivindicaram conexão com esse primeiro império para legitimar seu próprio governo. Mesmo em declínio, as realizações deste pioneiro Estado imperial deixaram uma marca indelével na história. As inovações organizacionais, os intercâmbios culturais e os conceitos políticos desenvolvidos durante esse período forneceram modelos para futuros impérios, não apenas na Mesopotâmia, mas em todo o mundo antigo. Embora o império em si tenha durado relativamente pouco, menos de 2 séculos, seu legado perdurou por milénios como modelo para os Estados imperiais que viriam. Capítulo 4. O Renascimento Neo-Sumeriano, c. de 2112 a 2004 a.C. Após o colapso do Primeiro Império Mundial, um período de fragmentação se seguiu pelas terras entre os rios. Os povos montanhosos Guti tomaram controle do território do norte, enquanto as cidades-estado do sul recuperaram sua independência sob líderes locais. Esse intervalo de desunião durou quase um século. Os Guti, descritos nos textos contemporâneos como dragão das montanhas e um povo que não conhece inibições, mantiveram um controle frouxo sobre o norte, mas nunca estabeleceram estruturas administrativas sofisticadas. Seu governo, caracterizado por saques e coleta de tributos em vez de governança, foi cada vez mais impopular entre as populações estabelecidas sob seu domínio. Enquanto isso, no sul, um notável renascimento cultural começou a tomar forma. Livre do controle do norte, mas aproveitando as tradições integradas desenvolvidas durante a era anterior, as antigas cidades experimentaram um renascimento criativo. Os estudiosos chamam essa fase de período neo-sumeriano, marcando a revitalização de formas culturais mais antigas dentro de novas estruturas políticas.
Entre esses centros do sul ressurgentes, a cidade de Lagos obteve destaque sob um governante chamado Godia. Embora nunca tenha tentado construir um grande estado territorial, Godia presidiu sobre um florescimento das artes, arquitetura e expressão religiosa. Muitas estátuas retratando este líder piedoso sobreviveram, mostrando-o em poses de devoção com as mãos juntas em oração, feitas de pedra diorita importada de terras distantes. Essas esculturas demonstram tanto sofisticação artística quanto conexões comerciais extensas. Inscrições deixadas por Godia descrevem projetos elaborados de construção de templos e devoção religiosa. Um texto relata um sonho em que o deus ninjutsu o instruía a reconstruir um templo, com linhas detalhadas de especificações divinas. Esse relato literário de planos arquitetônicos divinos representa um dos textos religiosos mais extensos do período. Enquanto Lagos florescia culturalmente, uma cidade diferente logo emergiria como centro político de um renovado estado territorial. Um assentamento antigo perto do Golfo Pérsico se tornou a sede de uma nova dinastia fundada por um governante chamado Erd-Namu por volta de 2112 a.C. Este líder capaz expulsou os Guti do norte e reuniu grande parte do antigo território imperial. Embora em uma escala um pouco menor, ao contrário dos anteriores construtores de impérios, que enfatizavam a conquista militar e a centralização pela força, Namu estabeleceu sua reputação principalmente como legislador e construtor. Assim, o Código de Leis que leva seu nome, embora parcialmente preservado, é considerado a coleção legal sistemática mais antiga conhecida na história, precedendo o mais famoso Código de Hammurabi por mais de 3 séculos. Este pioneiro texto legal estabeleceu penalidades monetárias fixas para várias ofensas, afastando-se da retribuição física em direção à compensação padronizada. Protegia os menos poderosos, viúvas, órfãos e os pobres, contra a exploração pelos ricos. Notavelmente, o Código incluía as primeiras leis de trânsito conhecidas, estabelecendo regras de direito de passagem para barcos nos canais. Além de suas inovações legais, Namu, que iniciou um ambicioso programa de construção por todo o seu domínio, também deixou grandes realizações. Sua maior conquista visível foi a construção de monumentais zigurates, enormes templos em degraus que se elevavam em direção aos céus. O melhor exemplo preservado, em Uruk, apresentava 3 níveis, alcançando uma altura de cerca de 30 metros, acessados por escadas triplas. Essas estruturas imponentes, visíveis a quilômetros de distância na paisagem plana, serviam como potentes símbolos de renovada confiança cultural e devoção religiosa. O sistema administrativo desenvolvido durante este período representou uma mistura sofisticada de controle centralizado e local. Governadores provinciais supervisionavam os assuntos regionais, enquanto uma complexa burocracia gerenciava a coleta e redistribuição de recursos. Oficiais reais realizavam inspeções regulares, e mensageiros transportavam comunicações ao longo de rotas designadas entre os centros administrativos. Sob o filho de Namu, Shoji, que governou por impressionantes 48 anos, o Estado atingiu seu pico de organização e prosperidade. Este monarca de longa duração implementou várias inovações que fortaleceram o governo central, ao mesmo tempo em que respeitava as tradições locais. Ele estabeleceu um calendário padronizado, reformou os pesos e medidas, criou um sistema de mensageiros reais com estações de correios, reorganizou o sistema tributário e padronizou a educação dos escribas. Shoji também cultivou sua imagem como governante ideal por meio de várias ações simbólicas. Ele afirmava ser um corredor campeão que carregava pessoalmente as ofertas rituais entre os principais templos da cidade em um único dia, uma distância superior a 160 quilômetros. Seja literal ou simbólica, essa afirmação enfatizava seu papel em unificar os centros distantes por meio do esforço pessoal. Nos últimos anos de seu reinado, Shoji seguiu o precedente estabelecido por governantes anteriores e se declarou divino. Templos dedicados ao seu culto foram estabelecidos por todo o reino, e seu nome foi escrito com o determinativo divino. Essa deificação do rei vivo representou uma tentativa de criar uma base religiosa para a unidade política entre as cidades tradicionalmente independentes. O sistema econômico deste período combinava planejamento centralizado com elementos de mercado. O Estado controlava vastas propriedades agrícolas, empregando milhares de trabalhadores diretamente e gerenciando extensas redes de redistribuição. Oficinas têxteis abrigavam centenas de mulheres trabalhadoras, produzindo mercadorias para consumo doméstico e exportação. Simultaneamente, mercadores privados conduziam empreendimentos comerciais independentes, embora geralmente sob supervisão real. As conquistas culturais durante essa era incluíram o renascimento da antiga língua para fins religiosos e literários. As escolas de escribas floresceram, preservando e expandindo os textos tradicionais. Muitas das obras literárias, mais tarde identificadas como clássicos, foram compiladas e padronizadas durante esse período de renascimento cultural, incluindo mitos de criação, hinos de templo, poesias de louvor real e literatura de sabedoria. Uma forma literária inovadora que surgiu foi a canção de amor real. Composições líricas que retratavam relacionamentos românticos entre reis e a deusa Inanna. Esses poemas,
misturando política com erotismo, serviam para reforçar os alicerces teológicos da autoridade real através do casamento divino. Metáforas. Um hino sobre Shoji o descreve como o amado esposo de Inanna, ligando simbolicamente a ordem política e cósmica. As relações internacionais durante este período incluíam dimensões diplomáticas e militares. Casamentos reais consolidaram alianças com potências vizinhas. Redes comerciais se estendiam para terras distantes, trazendo bens de luxo de lugares tão distantes quanto o Vale do Indo e o Afeganistão. Campanhas militares asseguraram as fronteiras e as rotas comerciais, particularmente contra povos nomados do leste e das montanhas e desertos, que periodicamente ameaçavam as áreas assentadas. A estabilidade deste período de renascimento começou a se desgastar sob os sucessores de Shoji, com a ascensão de Bazin, o último governante da dinastia. Enfrentando desafios crescentes de várias direções, os governadores provinciais passaram a agir como governantes independentes, retendo as receitas de impostos e eventualmente declarando independência total. Grupos nomades infiltraram-se do oeste, estabelecendo assentamentos em áreas antes dominadas por cidades. O mais crítico foi que os antigos sistemas de irrigação, que sustentavam o coração agrícola, enfrentaram uma combinação de seca e os efeitos cumulativos da salinização, um processo onde a irrigação repetida em um clima árido leva ao acúmulo de sal no solo, reduzindo gradualmente a fertilidade. Os preços dos grãos registrados em textos desse período mostram uma inflação dramática, sugerindo dificuldades agrícolas severas. Uma correspondência entre Bazin e um governador provincial chamado Vieira ilustra a deterioração da situação. O governador relata não ser capaz de entregar remessas de grãos devido a ameaças de inimigos, provavelmente tanto grupos nomades externos quanto elementos rebeldes internos. Eventualmente, Bazin se estabeleceu como governante independente na cidade de Suacena, efetivamente se separando do Estado unificado. O golpe final veio de uma potência externa. O Estado vizinho de Elon, centrado no que é agora o sudoeste do Irã, havia se tornado cada vez mais poderoso por volta de 2004 a.C. As forças ilamitas, aliadas a outros inimigos do regime, capturaram Uruk, mas a cidade foi saqueada. Seu zigurato profanado e Bazin levado cativo para Elon, onde presumivelmente morreu no exílio. Um lamento contemporâneo descreve a queda de Uruk de maneira pungente. A cidade foi profanada. Seu povo vive como fantasmas. Os tesouros foram saqueados. Corpos flutuam no Eufrates, que antes trazia vida. Esta obra literária, combinando o relato histórico com interpretação teológica, via a destruição como punição divina pelos erros humanos. Embora politicamente devastadora, a queda de Uruk não apagou as conquistas culturais deste período de renascimento. Os conceitos legais, obras literárias, técnicas administrativas e formas arquitetônicas desenvolvidas durante essa era criativa continuariam a influenciar a civilização mesopotâmica por séculos. À medida que uma era terminava, o palco estava pronto para novas configurações políticas nas terras entre os rios. Por volta do meio do século XV a.C., no entanto, a documentação histórica se torna mais abundante, revelando um reino que, embora menor do que o Império de Hammurabi, manteve o controle sobre o coração babilônico e conduziu relações diplomáticas sofisticadas com potências vizinhas. O cenário político do Oriente Próximo havia se transformado dramaticamente durante este período. Nenhuma única potência dominava a região. Em vez disso, vários grandes reinos coexistiam no que os historiadores chamam de o Clube das Grandes Potências, um sistema de rivalidades equilibradas e alianças que mantinham a estabilidade regional. Junto aos governantes de Babilonia, estava o novo reino do Egito, o Império Hitita na Anatólia, o reino Mitanni no norte da Síria e, mais tarde, o reino assírio do meio. As relações internacionais entre essas potências seguiam protocolos diplomáticos estabelecidos. Cartas reais escritas em tabletas de argila na língua acadiana, a língua franca diplomática da era, se dirigiam aos governantes estrangeiros como irmãos, sugerindo igualdade nominal. Casamentos reais selavam alianças políticas com princesas enviadas a cortes estrangeiras, acompanhadas por dotes elaborados. Mercadores e embaixadores viajavam por rotas estabelecidas entre as capitais, facilitando tanto o comércio quanto a diplomacia. As cartas de Amarna, um arquivo diplomático descoberto no Egito, incluem correspondência entre os reis cuxitas e os faraós egípcios, revelando o complexo equilíbrio de cooperação e competição que caracterizava as relações internacionais. Um governante casita reclamou ao faraó Menófis I que o ouro enviado como presente diplomático era insuficiente. O ouro em seu país é tão comum quanto poeira, escreveu ele, pedindo ofertas mais generosas para financiar seus projetos de construção em seu território. Porque os governantes casitas governavam através de um sistema administrativo adaptado de modelos anteriores, mas com inovações distintas, eles introduziram uma nova abordagem para a gestão da terra, concedendo grandes propriedades a apoiadores leais por meio de pedras de limite oficialmente documentadas. Marcadores de fronteira gravados com os detalhes das concessões e símbolos divinos invocando maldições sobre qualquer um que pudesse violar o acordo. Este sistema criou uma forma de relação feudal entre a coroa e uma classe de nobreza fundiária.
As práticas religiosas refletiam tanto continuidade quanto evolução. As deidades tradicionais mesopotâmicas continuaram centrais para o culto estatal, mas os governantes casitas introduziram alguns de seus próprios deuses no panteão. Eles deram atenção especial às divindades cósmicas associadas aos corpos celestes, contribuindo para o desenvolvimento de observações astronômicas cada vez mais sofisticadas. As realizações intelectuais dessa era foram significativas, apesar da expansão militar limitada. As escolas de escribas preservaram e elaboraram as tradições literárias mais antigas. Os estudiosos compilaram listas abrangentes, organizando conhecimento sobre tudo, desde nomes divinos até diagnósticos médicos, desde precedentes legais até formas gramaticais. Essas coleções sistemáticas representaram as primeiras tentativas de conhecimento enciclopédico. A observação astronômica se tornou cada vez mais precisa durante esse período. Astrólogos da corte acompanhavam os movimentos planetários para identificar presságios relevantes para as decisões reais. Essas observações, inicialmente impulsionadas por propósitos divinatórios, acumularam-se em conjuntos de dados que, eventualmente, possibilitaram a previsão matemática de eventos celestes. O sistema zodiacal, dividindo a eclíptica em 12 segmentos nomeados com base em constelações, começou a tomar forma reconhecível durante esta era. Textos médicos do período revelam uma abordagem dupla para a cura, combinando tratamentos empíricos, remédios à base de ervas, procedimentos cirúrgicos e recomendações dietéticas com intervenções espirituais que abordavam causas divinas ou demoníacas das doenças. Manuais de diagnóstico vinculavam sintomas observados a prognósticos e tratamentos apropriados, demonstrando observação clínica sofisticada. Apesar da compreensão limitada da fisiologia interna, as tradições artísticas exibiam domínio técnico dentro das convenções estabelecidas. O estilo distinto de calcita em selos cilíndricos apresentava figuras precisamente esculpidas com detalhes elaborados. A arte monumental continuou as tradições anteriores, enquanto incorporava sutis novos elementos de várias influências culturais. A produção de vidro atingiu novos níveis de sofisticação, com vasos coloridos criados para mercados de luxo. Babilônia floresceu como centro administrativo e cultural do reino. Embora menor do que durante seu auge imperial sob Hammurabi, a cidade permaneceu um magnífico centro urbano com templos impressionantes, mercados movimentados e bairros diversos. Os governantes casitas renovaram o grande templo de Marduk, mantendo repetidamente o status de Babilônia como centro religioso preeminente. Durante seu longo reinado, os governantes cuxitas mantiveram relações geralmente pacíficas com potências vizinhas, preferindo a diplomacia à conquista militar. Quando conflitos surgiam, geralmente envolviam regiões fronteiriças ou respondiam a agressões externas, em vez de representar ambições expansionistas. Essa abordagem relativamente pacífica contribuiu para a longevidade da dinastia, mas eventualmente os deixou vulneráveis aos vizinhos mais militaristas ao norte. A ressurgente Assíria gradualmente expandiu seu território sob governantes ambiciosos como Haddad no Iraque, o primeiro de Shalmaneser. Inicialmente uma cidade-estado comercial focada em redes comerciais, a Assíria evoluiu para um estado territorial agressivo com uma força militar formidável. Por volta do século III a.C., as forças assírias começaram a desafiar o controle do Kux sobre o norte da Mesopotâmia. O sistema de equilíbrio das grandes potências começou a se desfazer por volta de 1200 a.C., quando uma série de mudanças dramáticas transformou o cenário do Oriente Próximo. O Império Hitita colapsou repentinamente, com sua capital destruída e abandonada. O poder egípcio contraiu-se em meio a problemas internos e os misteriosos ataques dos povos do mar, as redes comerciais se desintegraram, e muitos centros urbanos declinaram ou foram abandonados por completo. As causas dessa ampla disrupção continuam sendo debatidas entre os historiadores. Mudanças climáticas podem ter provocado falhas nas colheitas e fome. Movimentos populacionais trouxeram novos grupos em conflito com potências estabelecidas. Seja qual for a combinação precisa dos fatores, o resultado foi um período de instabilidade que os historiadores chamam de colapso da Idade do Bronze. Um fracasso sistémico das estruturas políticas e econômicas que mantinham a ordem regional. Em meio a essa turbulência, o reino cuxita inicialmente mostrou notável resistência, sobrevivendo a vários de seus contemporâneos de grandes potências. No entanto, as pressões crescentes eventualmente se mostraram insustentáveis. As forças elamitas do sudoeste do Irã realizaram incursões cada vez mais destrutivas no território babilônico. O rei elamita Shutruk, o caçador, liderou uma campanha devastadora por volta de 1160 a.C., capturando cidades importantes e levando tesouros culturais, incluindo a estela da vitória de Naum Sin e o Código de Leis de Hammurabi. Essa invasão elamita enfraqueceu fatalmente o controle cuxita, e uma dinastia babilônica nativa originária da antiga cidade sulista de Aizin tomou o poder por volta de 1155 a.C., pondo fim a 4 séculos de domínio casita. A segunda dinastia de Essien tentou restaurar a grandeza de Babilônia por meio de novos projetos de construção e campanhas agressivas contra Elon, alcançando algum sucesso sob reis como Nabucodonosor,
que recuperou estátuas divinas roubadas e artefatos culturais. Apesar da transição política, a continuidade cultural persistiu. O período Casita deixou um legado duradouro na civilização babilônica. Seu longo reinado relativamente estável permitiu o desenvolvimento intelectual e cultural, mesmo sem uma expansão territorial dramática. A organização sistemática do conhecimento, observações astronômicas, sistemas de gestão da terra e tradições artísticas estabelecidas durante seu reinado influenciariam a civilização mesopotâmica por séculos. À medida que a Idade do Bronze deu lugar à Idade do Ferro por volta de 1000 a.C., novas potências e povos remodelariam novamente o cenário geopolítico da Mesopotâmia. No entanto, as fundações culturais estabelecidas durante o período Casita, baseadas em milénios de desenvolvimento anterior, forneceram uma estrutura resiliente que permitiria à civilização babilônica sobreviver a mudanças políticas dramáticas e eventualmente vivenciar outro renascimento sob futuras dinastias. Uma mudança dramática da posição anterior da Síria como um ator menor. A expansão militar acelerou sob governantes subsequentes. Adad-Nari, o primeiro, e Salmaneser, o primeiro, estenderam o controle territorial no século III a.C., estabelecendo províncias governadas diretamente por oficiais nomeados, em vez de arranjos vassalos. Enquanto outras potências regionais colapsaram durante as disrupções da Idade do Bronze por volta de 1200 a.C., a Assíria resistiu à tempestade, embora com uma contração temporária de seu alcance territorial. O verdadeiro ponto de virada veio durante o reinado de dois pilares da Assíria, por volta de 1114 a 1076 a.C. Este governante energético realizou campanhas em todas as direções, para o norte nas montanhas arménias, para o oeste até a costa do Mediterrâneo, para o leste nas montanhas Agros e para o sul contra o território babilônico. Suas inscrições se vangloriam de atravessar o Eufrates 28 vezes para combater inimigos ocidentais e caçar leões como um esporte real, estabelecendo motivos gêmeos que caracterizariam a realeza assíria: guerreiro e caçador. Após a morte desses pilares, a Assíria entrou em um período de contração que durou quase 2 séculos. Pressões externas dos grupos tribais arameus, combinadas com problemas internos de sucessão, limitaram o controle territorial. No entanto, mesmo durante esse tempo de poder reduzido, as principais instituições e elementos culturais que apoiariam o crescimento imperial posterior continuaram a se desenvolver. As fundações para uma expansão imperial extraordinária foram lançadas durante o século IX a.C. 3 governantes se destacam como arquitetos do renascimento assírio: Tiglat-Pileseri, Salmaneser-I e Shamsi-Adad V. Sob sua liderança, os mecanismos do império foram sistematicamente desenvolvidos e refinados. Tiglat-Pileseri, de 883 a 859 a.C., estabeleceu uma nova capital em Calá, moderna Nimrud, construindo um magnífico palácio decorado com relevos de pedra que glorificavam as conquistas reais. Essas narrativas visuais, retratando conquistas militares, caçadas reais e cerimonias religiosas, criaram uma poderosa ferramenta de propaganda que os governantes subsequentes expandiriam. A inauguração deste complexo palaciano foi celebrada com um banquete que supostamente recebeu 69.574 convidados durante 10 dias. Uma exibição extraordinária de riqueza e capacidade organizacional. Inovações militares transformaram o exército assírio em uma força imparável. As armas de ferro, substituindo o bronze, proporcionaram uma vantagem tecnológica. Unidades especializadas como carros de guerra, cavalaria, arqueiros e engenheiros de cerco trabalharam de maneira coordenada. O corpo de soldados profissionais foi suplementado por recrutas sazonais e auxiliares de territórios subjugados. A logística recebeu atenção especial, com cadeias de suprimento cuidadosamente planejadas para apoiar operações em regiões distantes. Os sistemas administrativos correspondiam à sofisticação militar. Os territórios conquistados foram organizados em províncias governadas por oficiais nomeados, diretamente responsáveis ao rei. Os nobres locais das regiões recém-integradas poderiam ser incorporados à estrutura imperial, mas seus filhos eram frequentemente levados à capital assíria para educação e como reféns, garantindo a lealdade de seus pais. Redes de estradas, estações de descanso e sistemas de mensageiros facilitaram a comunicação rápida por todo o reino. Talvez o mais notório tenha sido o uso calculado do terror como uma ferramenta política. Inscrições reais e relevos palacianos retratavam explicitamente punições extremas infligidas a rebeldes, como esfolamento, empalamento e execuções em massa. As cidades que resistiam eram arrasadas e suas populações deportadas para partes distantes do império, enquanto essas descrições, sem dúvida exageradas para fins de propaganda, refletiam uma estratégia deliberada de guerra psicológica destinada a desestimular a resistência. O império se expandiu dramaticamente sob Tiglat-Pileseri, de 745 a 727 a.C., um usurpador que tomou o trono e implementou reformas abrangentes. Ele reorganizou o sistema provincial, dividindo províncias maiores em unidades menores para evitar que os governadores acumulassem poder demais. Ele expandiu a prática de deportação em massa,
movendo populações conquistadas por todo o império para desestabilizar identidades locais e resistência potencial. Ele também reformou o exército, criando um exército permanente maior e menos dependente de recrutas sazonais. Sob Tiglat-Pileser I, Salmaneser I e seus sucessores, particularmente Sargão I, Senaqueribe e Esarhaddon, o império atingiu um tamanho sem precedentes, abrangendo eventualmente a maior parte do Oriente Médio, desde o oeste do Irã até o centro do Egito, do Golfo Pérsico até a Anatólia Central. Esse vasto território incorporou diversos ambientes, economias e populações, apresentando enormes desafios administrativos. A relação entre a Síria e a Babilonia ilustra a evolução da estratégia imperial. Os primeiros reis assírios trataram Babilonia com respeito devido ao seu antigo prestígio cultural. Tiglat-Pileser I seguiu a abordagem tradicional de ser coroado separadamente como rei da Babilonia, sob um nome de trono diferente. Seu filho, Salmaneser V, manteve essa prática. Quando Sargão I usurpou o trono em 722 a.C., ele continuou com a abordagem da monarquia dual. No entanto, seu filho Senaqueribe, frustrado com as repetidas revoltas babilônicas apoiadas por Ilão, após suprimir várias rebeliões, perdeu a paciência em 689 a.C. e ordenou a destruição completa de Babilonia, uma decisão chocante dada a importância religiosa e cultural da cidade. Sistemas de irrigação foram destruídos, templos demolidos e estátuas divinas levadas para a Síria. A imagem sagrada de Marduk, deidade patrona de Babilonia, foi mantida refém na Síria, impedindo as cerimonias religiosas adequadas. Essa abordagem radical provou ser contraproducente, gerando horror religioso por toda a região e até mesmo dentro da própria Assíria. O assassinato de Senaqueribe em 681 a.C., supostamente enquanto rezava no templo, foi amplamente interpretado como um castigo divino por seu sacrilégio contra a Babilonia. Seu filho Esarhaddon reverteu completamente essa política, ordenando a reconstrução completa de Babilonia como um de seus primeiros atos reais. Esse governante pragmático reconheceu que a ideologia e o respeito religioso poderiam ser mais eficazes do que a brutalidade para manter o controle. Esarhaddon enfatizou seu papel como restaurador e construtor, em vez de destruidor. Ele manteve cuidadosamente identidades culturais distintas para a Síria e Babilonia, mantendo ambos sob seu controle. Esarhaddon também conseguiu o que seus predecessores tentaram sem sucesso: a conquista do Egito em 671 a.C. As forças assírias capturaram Mênfis, antiga capital do Egito Inferior, e estabeleceram controle sobre a região do delta do Nilo. Essa conquista marcante estendeu o poder assírio para sua maior extensão territorial, criando um império multinacional. O último grande governante assírio, Assurbanipal, de 668 a 627 a.C., presidiu o império em seu auge cultural e territorial. De maneira incomum para um rei assírio, ele se vangloriava de sua alfabetização e habilidades acadêmicas ao lado de sua destreza militar. A Biblioteca de Nínive coletou textos de toda a Mesopotâmia, preservando obras literárias, religiosas, científicas e históricas em cerca de 30.000 tabletas de argila, uma coleção inestimável que, ironicamente, foi preservada para descobertas modernas precisamente devido à destruição violenta que logo envolveria as capitais assírias. Apesar das aparências externas de invencibilidade, o Império Massivo enfrentava crescentes problemas estruturais, pois controlar um território tão vasto exigia enormes recursos militares e administrativos. A guerra constante, embora gerando saques e tributos, sobrecarregava a força de trabalho e a sustentabilidade econômica. As populações sujeitas, frequentemente relocadas e exploradas, nutriram profundo ressentimento contra o governo assírio. O sistema manteve seu impulso sob a forte liderança de Assurbanipal, mas sua morte por volta de 627 a.C. revelou a fragilidade sob a imponente fachada imperial. Disputas de sucessão enfraqueceram a autoridade central no momento exato em que as ameaças externas estavam se intensificando. Babilonia, sob uma dinastia caldeia liderada por Nabopolassar, declarou independência em 626 a.C. inicialmente. Essa revolta parecia apenas mais uma das revoltas periódicas babilônicas que as forças assírias haviam reprimido muitas vezes antes. No entanto, Nabopolassar se provou um líder excepcionalmente determinado e capaz, e, mais perigosamente para a Síria, formou uma aliança com os Medos, um povo iraniano que havia desenvolvido um poderoso reino nas montanhas Agros. Essa aliança babilônico-média atacou diretamente o coração assírio, mirando nas grandes cidades que haviam servido como capitais imperiais. Assur caiu em 614 a.C., seguida de Nínive em 612 a.C., após um cerco de 3 meses. Os magníficos palácios e templos foram incendiados. Das cinzas da dominação assíria surgiu um Estado babilônico revitalizado que criaria um último e magnífico capítulo na civilização mesopotâmica. O Império Neo-Babilônico ou Caldeu, embora tenha durado menos de um século, alcançou tal esplendor cultural e importância histórica que garantiu permanentemente o lugar de Babilonia na imaginação mundial. A fundação para este renascimento foi lançada por Nabopolassar, um líder dos grupos tribais caldeus que haviam se estabelecido no sul da Mesopotâmia,
aproveitando a fraqueza da Síria. Ele declarou a independência em 626 a.C. e gradualmente consolidou o controle sobre as regiões do sul. Sua aliança estratégica com os Medos forneceu a força militar necessária para desafiar diretamente a dominação assíria, levando à queda dramática de Nínive em 612 a.C. com o colapso de suas políticas. Enfrentando o desafio de reconstruir um Estado que experimentara séculos de dominação estrangeira, iniciou projetos de reconstrução nas principais cidades, reorganizou sistemas administrativos e equilibrou os interesses concorrentes entre as elites urbanas babilônicas tradicionais e seus próprios apoiadores tribais caldeus. Quando morreu em 605 a.C., ele havia estabelecido uma base estável sobre a qual seu filho construiria um legado extraordinário. Esse filho, Nabucodonosor I, se tornaria a figura definidora desta era, um monarca cujo reinado de 43 anos transformou Babilonia na cidade mais magnífica do mundo antigo. Assumindo o trono após a morte de seu pai, o jovem rei já havia demonstrado habilidade militar como príncipe herdeiro, liderando exércitos contra forças egípcias que tentavam preencher o vácuo deixado pela queda da Síria. A campanha inicial de Nabucodonosor assegurou os territórios ocidentais do antigo Império Assírio, estendendo o controle babilônico pela Síria e Palestina até a fronteira egípcia. Seu cerco fatal a Jerusalém em 597 a.C., seguido por uma conquista mais devastadora em 587 a.C., levou à destruição do templo hebreu e ao exílio da elite judaica para Babilonia. Um evento crucial na história judaica, descrito de forma pungente nos textos bíblicos e lembrado nas famosas linhas de às margens dos rios da Babilonia. Ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Tendo assegurado suas fronteiras por meio de ação militar decisiva, Nabucodonosor concentrou sua atenção no desenvolvimento interno e em projetos monumentais de construção. A riqueza fluindo para os cofres imperiais de tributos, comércio e agricultura financiou um ambicioso programa de construção que transformaria Babilonia em uma maravilha do mundo antigo. A cidade já era antiga, com uma história que se estendia por quase 2 milénios, mas Nabucodonosor a reimaginou em uma escala sem precedentes. Novas muralhas massivas, supostamente tão espessas que uma carruagem de 4 cavalos poderia dar a volta no topo, cercavam uma área urbana de mais de 850 hectares. Uma rede de canais e cais gerenciava o fluxo de água do Eufrates, que atravessava o coração da cidade. Amplos caminhos processionais, pavimentados com calcário e decorados com relevos de tijolos vidrados de leões, dragões e touros, conectavam os principais centros religiosos e administrativos. O mais espetacular de tudo foi o complexo do templo dedicado a Marduk, a deidade patrona de Babilonia. No seu centro, erguia-se o zigurate de Marduk, com 7 andares coloridos, atingindo uma altura superior a 90 metros. O provável modelo para a Torre de Babel bíblica. Ao lado dele estava o principal templo que abrigava a estátua dourada de Marduk e tesouros acumulados das regiões conquistadas. O complexo do Palácio Real igualava em grandiosidade aos templos. Múltiplos pátios, salas de audiência e edifícios administrativos formavam uma cidade dentro da cidade. Aqui, de acordo com a tradição grega, Nabucodonosor construiu os famosos jardins suspensos, terraços irrigados cheios de plantas e árvores exóticas, supostamente para confortar sua esposa Meda, que sentia falta da vegetação de sua terra natal montanhosa. Embora as evidências arqueológicas desses jardins sejam elusivas, o fato de que se tornaram uma das 7 maravilhas do mundo antigo demonstra o poder de Babilonia na imaginação das civilizações subsequentes. O Festival Anual de Ano Novo, um evento central, representava o auge do teatro religioso e político babilônico. A epopeia da criação, Enuma Elis, era recitada, contando a vitória de Marduk sobre o caos primordial, estabelecendo a ordem cósmica. O rei desempenhava um papel ritual central, subordinando simbolicamente sua autoridade terrestre ao poder divino em uma cerimônia dramática. O sumo sacerdote golpeava o rosto do rei e o forçava a se ajoelhar diante da estátua de Marduk, uma humilhação ritual que demonstrava que até o governante terrestre mais poderoso servia por prazer divino. Além da capital, Nabucodonosor realizou extensos projetos de infraestrutura em todo seu reino. Sistemas de irrigação foram expandidos e renovados, aumentando a produtividade agrícola. Templos e centros religiosos antigos foram restaurados. As rotas comerciais foram asseguradas com postos militares e estações de descanso, mas o efeito geral foi uma revitalização da vida econômica e cultural mesopotâmica após as disrupções do período assírio posterior. Intelectualmente, o próximo período babilônico viu conquistas significativas, particularmente na astronomia. Os estudiosos da corte refinaram as técnicas de observação desenvolvidas ao longo dos séculos anteriores, criando métodos cada vez mais precisos para prever eventos celestes. A motivação continuava sendo principalmente religiosa, entendendo as intenções divinas através dos presságios celestes, mas a sofisticação matemática envolvida estabeleceu as bases para a astronomia científica posterior. A cultura literária também floresceu, com as escolas de escribas preservando textos antigos enquanto criavam novas composições. A epopeia babilônica da criação atingiu sua forma final durante este período,
sintetizando tradições mais antigas em uma declaração teológica coerente sobre a realeza divina e a ordem cósmica. Textos históricos registraram as conquistas reais, enquanto manuais práticos transmitiam conhecimentos especializados em áreas que iam da medicina à engenharia. Registros administrativos extensos pintaram o retrato de um sistema econômico complexo, combinando recursos gerenciados pelo Estado com empreendimentos privados. Organizações de templos e palácios controlavam vastas propriedades agrícolas, oficinas e operações comerciais. Simultaneamente, famílias privadas conduziam negócios independentes, com algumas se tornando casas bancárias poderosas que financiavam empreendimentos comerciais e o desenvolvimento agrícola por meio de sofisticados arranjos de crédito. A morte de Nabucodonosor em 562 a.C. revelou uma fraqueza oculta no império aparentemente poderoso. A ausência de estruturas institucionais capazes de gerenciar a sucessão e manter a estabilidade além da vida de uma personalidade dominante. Seu filho Evil-Merodach, mencionado nas fontes bíblicas, governou brevemente antes de ser deposto por Neriglissar, um oficial militar que havia se casado com a família real. Após o curto reinado de Neriglissar, seu jovem filho foi rapidamente deposto em favor de Nabonido, cuja relação com a família real permanece incerta. Esta figura incomum se tornaria o último governante nativo de Babilonia independente, presidindo seus últimos anos com políticas que geraram crescente oposição interna. Fontes arqueológicas e contemporâneas persas contam uma história diferente. Babilonia se rendeu com mínima resistência, e Ciro entrou na cidade como um libertador respeitoso, em vez de um conquistador destrutivo. Sua famosa inscrição no cilindro, descoberta pelos arqueólogos modernos, o retrata como escolhido por Marduk para restaurar o culto adequado e a governança justa após a alegada negligência de Nabonido. Seja por vontade divina ou por cálculo político, essa transição relativamente pacífica preservou o esplendor físico de Babilonia, enquanto acabava com sua independência política. O Império Neo-Babilônico tornou-se uma rica província dentro do Império Persa ainda maior, que estabeleceria novos paradigmas para a governança multicultural. Assim se concluiu o último capítulo da verdadeira civilização mesopotâmica independente. Embora Babilonia continuasse sendo um importante centro administrativo por séculos sob o domínio persa, grego e parta, as tradições políticas indígenas chegaram ao fim. O legado desse breve, mas brilhante, renascimento neo-babilônico perduraria, no entanto, não apenas nas ruínas arqueológicas, mas na memória cultural, desde as narrativas bíblicas do exílio e visões proféticas até os relatos históricos gregos, das maravilhas do mundo antigo ao poder simbólico de Babilonia na arte e na literatura ao longo dos milénios. Capítulo 9. A Conquista Persa, 539 a.C. O ano de 539 a.C. marcou uma transição crucial na história mesopotâmica. Após 3 milénios de governança indígena pontuada por invasões externas ocasionais, a região entre os rios agora se tornaria parte de um vasto império multicultural centrado fora de seus limites tradicionais. Essa transformação começou não com destruição violenta, mas com uma transferência de poder notavelmente pacífica que preservou a grandiosidade física de Babilonia, enquanto alterava para sempre seu status político. O agente dessa mudança histórica foi Ciro, o segundo da Pérsia, mais tarde chamado Grande, um governante cujas origens pareciam distantes de um impacto histórico mundial. Os persas haviam existido por muito tempo como uma coleção de tribos seminômades nas montanhas Agros do Sul, um plato iraniano subordinado a vizinhos mais poderosos. Sob a liderança dos ancestrais de Ciro, o clã Aquemênida havia estabelecido um pequeno reino centrado em Anshan, no sudoeste do Irã. Nominalmente sujeito ao domínio mediano, Ciro iniciou sua ascensão ao poder ao derrubar o Império Mede por volta de 550 a.C. De acordo com o historiador grego Heródoto, Ciro foi criado em segredo após seu avô materno, o rei mediano Astíages, ter sonhado que seu neto desafiaria. Apesar das tentativas de eliminar a ameaça, o jovem sobreviveu para cumprir a profecia, derrubando seu avô e reivindicando os territórios medos. Com uma rapidez impressionante, Ciro transformou esse sucesso inicial em uma campanha de conquista sem precedentes. Dentro de uma única década, ele assumiu o controle da maior parte da Ásia Ocidental, incorporando o rico reino da Lídia na Anatólia, as cidades gregas da costa jônica e várias regiões do plato iraniano. Suas conquistas militares combinaram táticas inovadoras com flexibilidade estratégica. Mas talvez sua característica mais distinta tenha sido sua abordagem aos povos conquistados. Ao contrário de conquistadores anteriores, que impunham suas práticas culturais e religiosas enquanto suprimiam as tradições locais, Ciro desenvolveu uma política revolucionária de tolerância cultural e religiosa. Os povos conquistados mantinham seus costumes, sistemas administrativos locais e práticas religiosas. A estratégia imperial persa focava em garantir lealdade e o fluxo de tributos, enquanto minimizava as interrupções nas sociedades locais. À medida que esse novo e formidável poder se expandia para o oeste, o último rei neo-babilônico, Nabonido, viu-se cada vez mais isolado política e militarmente. Tendo passado uma década no oásis árabe de Tema, por razões que continuam sendo debatidas,
Nabonido retornou à Babilônia para descobrir que suas políticas religiosas e sua abordagem de governo estavam sendo fortemente criticadas por grupos influentes da sociedade. Sua devoção particular a Sin, o deus da lua, havia alienado o poderoso sacerdócio de Marduk, tradicionalmente a deidade patrona de Babilônia. Seu aparente descaso com certos festivais religiosos, particularmente o crucial Festival de Ano Novo, gerou preocupações teológicas sobre a ordem cósmica. Enquanto isso, vários povos conquistados dentro do território babilônico alimentavam ressentimentos devido às políticas restritivas, criando aliados potenciais para qualquer invasor que prometesse uma governança mais tolerante. À medida que as forças persas se aproximavam do território babilônico em 539 a.C., elas encontraram uma sociedade profundamente dividida. Algumas guarnições fronteiriças resistiram, enquanto outras se renderam rapidamente. Nabonido reuniu tropas para enfrentar a ameaça, mas a batalha decisiva que se esperava nunca ocorreu. Em vez disso, as forças persas sob o comando de Ciro realizaram uma manobra brilhante, desviando as águas do rio para baixar o Eufrates o suficiente para que as tropas entrassem em Babilônia sob suas massivas muralhas. Naquela noite, como a crônica, um texto babilônico contemporâneo descreve a queda da cidade de maneira notavelmente sem dramatização. No mês 32, quando Ciro atacou o exército de um gato no Tigre. Os habitantes de Arcádia revoltaram-se, mas ele massacrou os habitantes confusos. O 14º dia, o Spa foi tomado sem batalha. Nabonido fugiu. No 16º dia, Luc-Baru, governador de Gáuton e o exército de Ciro, entrou em Babilônia sem batalha. Depois disso, Nabonido foi preso em Babilônia. Quando retornou? Este relato, com ênfase em sem batalha, contrasta fortemente com as destruições catastróficas que haviam encerrado muitos regimes babilônicos anteriores. O famoso relato bíblico no livro de Daniel, com a famosa mão desembudida escrevendo palavras misteriosas na parede do palácio durante o banquete de Belsazar, adiciona elementos dramáticos, mas igualmente enfatiza a queda da cidade sem resistência significativa. Ciro entrou em Babilônia logo após sua captura e implementou políticas que definiriam a governança imperial persa por séculos. Em vez de se posicionar como um conquistador estrangeiro, ele reivindicou os títulos reais tradicionais babilônicos e se retratou como legítimo sucessor do antigo trono, escolhido por Marduk para restaurar o culto religioso adequado e o governo justo, após as alegadas falhas de Nabonido. Fontes arqueológicas e contemporâneas persas contam uma história diferente. Babilônia se rendeu com mínima resistência, e Ciro entrou na cidade como um libertador respeitoso, em vez de um conquistador destrutivo. Sua famosa inscrição no cilindro, descoberta pelos arqueólogos modernos, o retrata como escolhido por Marduk para restaurar o culto adequado e a governança justa após a alegada negligência de Nabonido. Seja por vontade divina ou por cálculo político, essa transição relativamente pacífica preservou o esplendor físico de Babilônia, enquanto acabava com sua independência política. O Império Neo-Babilônico tornou-se uma rica província dentro do Império Persa ainda maior, que estabeleceria novos paradigmas para a governança multicultural. Assim se concluiu o último capítulo da verdadeira civilização mesopotâmica independente. Embora Babilônia continuasse sendo um importante centro administrativo por séculos sob o domínio persa, grego e parta, as tradições políticas indígenas chegaram ao fim. O legado desse breve, mas brilhante, renascimento neo-babilônico perduraria, no entanto, não apenas nas ruínas arqueológicas, mas na memória cultural, desde as narrativas bíblicas do exílio e visões proféticas até os relatos históricos gregos, das maravilhas do mundo antigo ao poder simbólico de Babilônia na arte e na literatura ao longo dos milénios. Capítulo 10. O crepúsculo da Mesopotâmia, 539 a.C., 600 DC. A conquista persa em 539 a.C. marcou o início de um longo crepúsculo para a antiga civilização entre os rios. Embora as cidades mesopotâmicas, particularmente Babilônia, continuassem a existir por muitos séculos, de fato, alguns assentamentos na região mantiveram a habitação contínua até a Era Moderna. A distinta tradição cultural que se desenvolveu ao longo de 3 milénios passou por uma transformação gradual sob sucessivas ondas de domínio estrangeiro. O período persa, de 539 a 331 a.C., tratou as tradições mesopotâmicas com considerável respeito. Os reis aquemênidas participaram de cerimonias religiosas tradicionais babilônicas ao visitar a cidade, mantiveram os templos antigos e incorporaram as elites locais em seus sistemas administrativos. No entanto, o conhecimento astronômico babilônico, com suas fundações matemáticas sofisticadas, influenciou a compreensão persa do cosmos. A continuidade cultural permaneceu forte durante esses 2 séculos, mesmo quando a independência política havia sido perdida. Uma mudança mais dramática começou com a chegada de Alexandre, o Grande, que derrotou as forças persas sob Dário I em 331 a.C. Após essa vitória, o conquistador macedônio entrou em Babilônia triunfante, recebendo uma recepção entusiástica da população, talvez esperando pela libertação do domínio persa. Alexandre aparentemente apreciou a importância histórica da cidade.
Ele planejou tornar Babilonia a capital do seu novo Império Oriental e começou ambiciosos projetos de restauração para seus templos e palácios. No entanto, a morte prematura de Alexandre em 323 a.C. no palácio de Nabucodonosor, em Babilonia, desencadeou uma prolongada luta pelo poder entre seus generais. Esse conflito eventualmente fez com que a Mesopotâmia caísse sob o controle de Seleuco, que estabeleceu o que os historiadores chamam de Império Seleucida, um vasto reino que se estendia do Mediterrâneo até a Ásia Central. Em vez de governar de Babilonia, Seleuco fundou uma nova capital, Seleucia no Tigre, cerca de 90 quilómetros ao norte da antiga cidade. Essa nova cidade no estilo grego, com ruas planejadas em grade, teatros, ginásios e centros administrativos, representava uma tentativa deliberada de implantar a cultura helenística no coração da terra antiga. Muitos residentes de Babilonia gradualmente se mudaram para a nova cidade, atraídos por oportunidades econômicas e incentivos fiscais, iniciando um lento declínio da cidade antiga em população e importância sob o domínio seleucida. Uma fusão cultural complexa começou a se desenvolver. O grego tornou-se a língua administrativa, e estilos arquitetônicos gregos, convenções artísticas e práticas religiosas foram introduzidos por toda a região. Simultaneamente, os templos mesopotâmicos tradicionais continuaram operando. A escrita cuneiforme persistiu para textos religiosos e astronômicos. Obras literárias antigas ainda eram copiadas e estudadas em centros especializados de escribas. Essa síntese greco-mesopotâmica é particularmente evidente nos desenvolvimentos intelectuais do período. As tradições astronômicas babilônicas, com ênfase na previsão matemática dos movimentos celestes, influenciaram os modelos teóricos gregos do cosmos. Simultaneamente, as abordagens filosóficas gregas afetaram a maneira como os estudiosos babilônicos interpretaram suas tradições antigas. Durante esse processo, um sacerdote babilônico compôs uma história em grego de sua terra natal para o governante seleucida Antíoco e, traduzindo as tradições mesopotâmicas para formas compreensíveis por um público helenístico. A era helenística na Mesopotâmia também viu transformações religiosas graduais. Os cultos de templos tradicionais continuaram, mas com menos apoio estatal em comparação com as eras anteriores. Deuses gregos foram às vezes identificados com os equivalentes mesopotâmicos, Zeus com Marduk, Apolo com Nabu, Ártemis com Istar, criando padrões de adoração sincréticos. Simultaneamente, novos movimentos religiosos, incluindo cultos misteriosos orientais, escolas filosóficas e religiões astrais, ganharam adeptos nas cidades cosmopolitas da região. O controle político foi novamente alterado no final do período seleucida, à medida que o império se enfraquecia por conflitos dinásticos internos e pressões externas. Os partas e os iranianos da Ásia Central expandiram-se gradualmente para o oeste, capturando as províncias orientais do reino seleucida e eventualmente tomando a Mesopotâmia em 141 a.C. Sua chegada marcou outra fase na transformação da região. O período parta representou um retorno parcial aos padrões culturais orientais após o intervalo helenístico, enquanto o grego continuava sendo uma língua administrativa e cultural importante. O aramaico ganhou destaque crescente e os elementos culturais iranianos se tornaram mais visíveis na arte e na ideologia real. Os partas seguiram uma abordagem descentralizada de governança, permitindo considerável autonomia às autoridades locais, incluindo conselhos municipais no estilo grego e administrações tradicionais de templos. Durante essa era, Babilonia continuou seu lento declínio, embora ainda habitada e mantendo alguma importância religiosa. Ela foi eclipsada por centros urbanos mais novos. Seleucia no Tigre floresceu como a principal cidade da região, com Ctesifonte, frequentemente situada do outro lado do rio, emergindo como centro administrativo parta. Culturalmente, a era parta viu as fases finais da escrita cuneiforme, que havia sido a principal escrita da Mesopotâmia por mais de 3.000 anos. O último texto astronômico cuneiforme conhecido data de 75 DC, enquanto o último texto literário precisamente datado vem de 35 a.C. Esse abandono gradual do sistema de escrita antigo marcou uma ruptura decisiva na continuidade cultural. Embora muitas tradições mesopotâmicas tenham continuado em formas traduzidas ou por meio da transmissão oral, desenvolvimentos religiosos durante esse período incluíram a disseminação do judaísmo por toda a Mesopotâmia, com comunidades importantes se desenvolvendo em grandes cidades. A comunidade judaica babilônica, descendente daqueles que permaneceram após o retorno autorizado persa a Jerusalém, se tornou cada vez mais influente no pensamento religioso judaico. Governança islâmica informada. Incontáveis crenças populares, motivos literários e práticas culturais continuaram em formas adaptadas. Suas origens antigas esquecidas, mas sua influência persistente. O desaparecimento final das tradições culturais mesopotâmicas reconhecíveis é impossível de datar com precisão. Como um rio que flui para as terras pantanosas, a civilização distinta que começou em Eridu no quarto milénio a.C. gradualmente dissipou suas águas, misturando-se com inúmeros outros fluxos para nutrir o crescimento cultural mais recente. Elementos da herança mesopotâmica persistiram nas comunidades judaicas,
no conhecimento astronômico, nas práticas de irrigação e em incontáveis influências não reconhecidas nas civilizações sucessivas. Escavações arqueológicas modernas, que começaram no século XIX, gradualmente revelaram o esplendor esquecido da antiga Mesopotâmia. A escrita cuneiforme foi decifrada, zigurates escavados e palácios reais desenterrados debaixo de séculos de solo acumulado. O reconhecimento de que essa região produziu as primeiras cidades do mundo, a primeira escrita e os códigos legais pioneiros transformou a compreensão da humanidade sobre suas próprias origens. Hoje, o legado físico da antiga Mesopotâmia permanece incorporado na paisagem do moderno Iraque e Síria. Em sítios arqueológicos, coleções de museus e no patrimônio genético e cultural dos habitantes contemporâneos. No entanto, talvez o legado mais profundo esteja nos conceitos fundamentais que moldaram as civilizações subsequentes. A organização das comunidades urbanas, o desenvolvimento da escrita para registro e literatura, a codificação das leis, a prática da matemática e da astronomia, e a criação de sistemas religiosos complexos que buscavam explicar o lugar da humanidade no cosmos. A história da antiga Mesopotâmia, assim, não termina com uma conclusão dramática, mas com uma transformação gradual e difusão de influência, ou uma transição da continuidade cultural direta para o legado indireto, da tradição viva à memória recuperada. Esse padrão reflete a natureza fundamental da própria civilização humana, não capítulos discretos com inícios e finais claros, mas um fluxo contínuo de influência e adaptação, com cada geração construindo, modificando e, às vezes, redescobrindo as conquistas de seus predecessores. Epílogo. O legado da Mesopotâmia. À medida que nossa jornada pela longa história da Mesopotâmia chega ao fim, podemos agora dar um passo atrás e contemplar o extraordinário legado que essa civilização deixou ao desenvolvimento humano. As conquistas que surgiram da terra entre os rios continuam a influenciar nosso mundo hoje de maneiras tanto óbvias quanto sutis. O reconhecimento da escrita, talvez a tecnologia mais revolucionária da história humana, encontrou sua primeira expressão sistemática nos simples tokens de argila e pictogramas de Uruk. Por volta de 3400 a.C., o que começou como um método prático para registrar produtos agrícolas e transações comerciais gradualmente evoluiu para um sistema flexível capaz de expressar pensamentos abstratos, preservar obras literárias, codificar leis e transmitir conhecimentos através das gerações. A escrita cuneiforme desenvolvida na Mesopotâmia influenciaria ou inspiraria muitos scripts subsequentes, e o próprio conceito de comunicações escritas se espalharia dessa fonte inicial para transformar as sociedades humanas em todo o mundo. A organização das comunidades urbanas com seu trabalho especializado, infraestrutura cívica e hierarquias sociais complexas cristalizou-se nas primeiras cidades da Suméria. Foi aqui que a humanidade enfrentou problemas ainda familiares hoje, como governar populações densas, gerenciar recursos compartilhados, regular atividades econômicas e manter a ordem social em meio a interesses conflitantes. As soluções desenvolvidas nesses centros urbanos pioneiros, desde conselhos municipais até leis escritas, de sistemas fiscais a instituições religiosas, como âncoras sociais, estabeleceram padrões que seriam adaptados e modificados por inúmeras sociedades subsequentes. Matemática e astronomia, inicialmente impulsionadas por necessidades práticas de medição de terras, planejamento arquitetônico e desenvolvimento de calendários, atingiram níveis sofisticados nas tradições acadêmicas mesopotâmicas. O sistema sexagesimal, desenvolvido pelos administradores sumérios com base em unidades de 60, continua a moldar a maneira como medimos o tempo e a geometria. Angular, mesmo em nossa era digital. Cada vez que falamos de 60 segundos em um minuto ou 360 graus em um círculo, estamos ecoando cálculos feitos por sacerdotes e escribas que observavam as estrelas das plataformas dos templos mesopotâmicos. Milhares de anos atrás, conceitos legais fundamentais para uma sociedade ordeira encontraram sua primeira expressão formal nos códigos legais mesopotâmicos, desde os de Uruk até os de Hammurabi. Essas coleções estabeleceram princípios de justiça, procedimentos para resolver disputas, padrões para transações comerciais e proteções para várias classes sociais. Embora muitas vezes severos pelos padrões modernos, esses códigos representaram um avanço revolucionário. O conceito de que a lei deve ser publicamente conhecida, aplicada de maneira consistente e derivada de algo além da vontade momentânea do governante. Este princípio de lei estabelecida, em vez da autoridade arbitrária, fundamenta todos os sistemas legais modernos. Os quadros religiosos e mitológicos desenvolvidos na Mesopotâmia influenciaram o pensamento teológico subsequente em todo o Oriente Médio e além. A narrativa do dilúvio na epopeia de Gilgamesh tem paralelos notáveis com os relatos bíblicos posteriores. Conceitos de justiça divina, ordem cósmica contra o caos e o relacionamento da humanidade com as forças sobrenaturais encontraram expressão nos textos religiosos mesopotâmicos que ecoariam através das tradições religiosas subsequentes, até aspectos da prática religiosa, desde hierarquias sacerdotais até purificação ritual, da arquitetura sagrada à especulação teológica, mostrando influências rastreáveis até as origens mesopotâmicas. Inovações tecnológicas dessa terra antiga transformaram a vida cotidiana e as possibilidades econômicas.
Sistemas de irrigação desenvolvidos pelos agricultores sumérios permitiram que a agricultura florescesse em ambientes semiáridos, aumentando drasticamente a produção de alimentos. A roda de oleiro revolucionou a fabricação de cerâmica. Avanços na metalurgia progrediram de ferramentas simples de cobre para sofisticadas ligas de bronze. Veículos com rodas mudaram as possibilidades de transporte. A produção de vidro, manufatura de têxteis e inúmeras outras artes atingiram níveis de sofisticação que influenciariam civilizações subsequentes em vários continentes. Organizações políticas, de cidades-estado a impérios territoriais, encontraram uma expressão inicial entre o Tigre e o Eufrates, mas as tensões entre a autonomia local e a autoridade central, entre práticas tradicionais e eficiência administrativa, entre populações diversas e governança unificadora, todos esses desafios políticos fundamentais foram enfrentados pelos governantes mesopotâmicos, de Sargão a Nabucodonosor. Seus experimentos em governo, tanto bem-sucedidos quanto fracassados, forneceram modelos e advertências para sistemas políticos subsequentes em todo o mundo antigo. Formas literárias que exploram questões humanas fundamentais emergiram nos primeiros textos criativos conhecidos do mundo. A epopeia de Gilgamesh enfrenta a mortalidade, a amizade e a busca por significado diante da morte inevitável. A literatura de sabedoria ofereceu reflexões sobre justiça e sofrimento que encontrariam paralelos em obras posteriores, como o livro de Jó da Bíblia. Mitos de criação exploraram o lugar da humanidade na ordem cósmica, poesias de amor, hinos reais, coleções de provérbios e contos humorísticos encontraram expressão em textos cuneiformes, estabelecendo tradições narrativas e poéticas que influenciariam a literatura subsequente. Talvez mais profundamente, a Mesopotâmia demonstrou a capacidade humana para realização cultural cumulativa, a habilidade de construir sobre as descobertas das gerações anteriores, de preservar e transmitir conhecimento, de adaptar práticas tradicionais a novas circunstâncias e de criar instituições que duram mais que a vida individual. Esse aspecto fundamental da civilização humana, nossa capacidade de estar sobre os ombros daqueles que vieram antes de nós, encontrou sua primeira expressão sustentada na longa continuidade cultural entre os rios.